Oi, gente, tudo bem? Como vocês já viram no título, hoje a gente vai falar sobre... Então vamos lá, gente. Qual é o tema da redação da FUVEST 2017? O tema é: o homem saiu da sua menoridade? É uma pergunta que a gente tem que responder ao longo da nossa argumentação nesse texto. Então, antes de tudo, a gente tem que ler a coletânea que ele vai trazer pra gente, e depois disso a gente vai ter que raciocinar, porque a coletânea vai indicar pra gente qual o sentido, qual é o tipo de argumentação que ele espera nesse texto. Depois que a gente lê a coletânea, que eu vou deixar aqui na descrição, a gente vai se deparar com um texto do Immanuel Kant, que ele vai falar sobre o esclarecimento como forma de emancipação humana. Quando ele fala emancipação humana, ele quer dizer tirar o homem da menoridade, porque a gente está dentro desse contexto. E quando ele fala sobre o esclarecimento, ele vai frisar muito na questão do iluminismo, da razão, como o principal meio que você vai ter esse esclarecimento. Mas ele vai aproveitar também para fazer uma crítica muito forte ao comportamento que ele identifica no homem, que é o quê? É o comportamento da comodidade, é o comportamento da falta de compromisso com as coisas, é uma falta de compromisso inclusive com a própria consciência. Então são essas muletas que o ser humano vai precisar. Ao invés de ele pensar, ele vai se acostumar com os outros pensando para ele vai se acostumar com o pagamento, pagar alguém para que ela pense por ele. Então ele vai falar sobre essas eternas muletas que estão segurando o ser humano e estão impedindo ele de chegar a essa autonomia, a essa emancipação que seria o esclarecimento de Kant. E a partir de agora, com essa leitura, a gente vai iniciar o nosso projeto de texto, que é o principal tópico que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Na nossa tese, é sempre muito importante ter uma boa contextualização para fazer com que o leitor entenda do que se trata o seu tema e do que você vai abordar nas próximas linhas. O homem moderno passou por diversas mudanças ao longo da sua evolução, seja ela psíquica, emocional ou mesmo criativa, principalmente durante o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento cultural entre os séculos XVII e XVIII desenvolvido na Europa, que tinha como objetivo promover mudanças políticas, sociais e econômicas na região, baseado nos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Mas até que ponto essa evolução realmente torna o homem contemporâneo e autônomo? A sociedade atual determina que somente após certa idade atingimos a maioridade. Entretanto, a maturidade ela não possui uma data específica, principalmente porque muitas pessoas nem possuem sequer uma base suficiente para entender o que é o autodesenvolvimento, a independência social e principalmente racional. O primeiro argumento que eu separei para a gente falar é um argumento baseado no texto de Kant também, que a gente vai falar sobre como a internet transformou a educação das crianças, que hoje já são adultos, obviamente, que fazem parte desse homem moderno. Com o surgimento da internet, a gente tem o acesso à informação e o acesso ao conhecimento de uma maneira muito rápida. Em simplesmente alguns segundos, você com o seu celular, você com o seu tablet ou com o seu computador, você consegue ter acesso a qualquer tipo de informação. Só que nisso tem um problema, porque antigamente eu digo nas gerações anteriores dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, o acesso à internet não existia. Então, como que você fazia para buscar conhecimento? Você podia conversar com alguém que é mais velho, você podia buscar um livro, mas nisso você tinha que se relacionar com as pessoas. Hoje em dia, por causa da internet, é tudo mais particular. Você com seu celular entra no Google, você com seu celular entra em qualquer aba de pesquisa e você coloca lá as palavras que você precisa e pronto, você achou. Só que você não fala com ninguém até você conseguir isso. E isso vai ter um reflexo, porque com a educação sendo desse jeito, o homem vai se tornando mais individualista, o homem vai se tornando mais egoísta. Ele não sabe mais ter essa relação com as pessoas, porque o mundo dele se fechou. O mundo dele se fechou só para ele, só para a internet, para o mundo do celular. E aí
você vai ter essa geração que a gente chama de geração millennium, de geração Y, muito frágil, com dificuldade em aceitação das frustrações, com altos níveis de depressão, de ansiedade, de suicídio, inclusive. E muitas dessas pessoas vão precisar de uma demanda médica de drogas para você conseguir ter uma vida normal, que antigamente não era comum. Então é muito interessante você explorar isso no seu primeiro argumento. Essa fragilidade do ser humano vai tornar ele um pouco mais temeroso de viver, vai tornar ele tão fechado a ponto de ele não querer se relacionar com as pessoas. E essa falta de relacionamento com as pessoas vai trazer uma dificuldade de você sair da menoridade. Outro argumento que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje é sobre como o tipo de criação que foi alterado ao longo dos anos, ao longo das gerações, como esse tipo de criação influencia no comportamento do ser humano a ponto de tornar ele muito mais dependente. A geração anterior à geração Y, que são os nossos avós, os nossos pais, eles nasceram em um contexto das ditaduras mundiais, das guerras mundiais. Então, pensando nisso, a gente pode considerar que o tipo de educação que eles tiveram foi diferente, porque tudo era mais rígido, tudo era mais proibido, as coisas não eram discutidas, não havia democracia, não havia palco para discussão sobre nada. E isso vai impactar na forma de eles enxergarem o mundo e como eles vão querer transmitir isso para os filhos. Obviamente, eles não vão querer transmitir esse mundo onde nada pode, então eles vão acabar educando os filhos de uma maneira diferente, só que muitas vezes de uma maneira que seja super protetora. E essa maneira de educar o filho de maneira super protetora vai impactar num filho que não sabe lidar com as frustrações. Um filho que precisa sempre de muleta dos pais, que nunca vai sair de casa porque ele se sente confortável na maneira que ele sempre foi. Então os filhos, eles não foram preparados para encarar os problemas. Eles foram preparados para nunca ter problemas. E isso vai gerar um conflito enorme, porque as crianças que hoje já são adultos não vão entender como elas devem ter autonomia. Então esses adolescentes, depois quando crescerem, não vão saber como amadurecer, não vão saber como se relacionar com o outro, como se relacionar com o mundo. Eles não vão saber quando ceder, por que ceder, quando não ceder, como lidar com a recusa, como desenvolver a resiliência. E assim você vai criar um mundo extremamente frágil, com relações extremamente frágeis. Vale ressaltar, inclusive, que essa geração Z que está se desenvolvendo, que é a minha geração, tem muito menos irmãos do que antigamente. E isso, pela queda da taxa de natalidade, que é um fenômeno global, de tendência global, fez com que as crianças não soubessem mais dividir, como se o coletivo não fizesse mais parte da vida dela, porque tudo agora é voltado para ela. Como ela não tem irmão, ela não sabe receber um não, ela não sabe dividir um brinquedo, ela sempre vai receber sim, as atenções sempre vão ser voltadas para ela, o mundo vai ser sempre egoísta e individual. Tudo isso que eu falei agora foi também trabalhado com várias psicólogas, como a Gisela Monteiro e também o filósofo Luiz Felipe Pondé. Vocês podem ter aqui na descrição alguns vídeos no YouTube, inclusive, que eles colocaram, que são vídeos de 5 minutos, bem rápidos, que eles explicam mais ou menos tudo isso que eu tô te falando de um viés sociológico, filosófico e psicológico. Então, para fechar essa argumentação, eu gostaria de comentar que a presidente do IBGE disse que essa geração canguru, que seria a geração de 22 a 29 anos que não trabalha nem estuda e continua morando na casa dos pais, essa geração mais frágil, essa geração que se intimida com muita facilidade, ela faz parte de um fenômeno global. Então, isso não é só no Brasil, isso não é só em algum país ou comunidade específica, isso é um fenômeno global. Outro filósofo que se destaca é o polonês Zygmunt Bauman, o qual diz que as pessoas estão vivendo em tempos líquidos, então tudo é passageiro e a única certeza é a incerteza. Isso tem causado muita insegurança em jovens e também adultos, os quais ainda não atingiram a sua maturidade política e racional, tornando-os inseguros e fazendo com que fiquem presos a pensamentos negativos. Dessa forma, a visão de longo prazo se torna quase inexistente,
prejudicando o amadurecimento e levando à sensação de incapacidade de criação e mudança de pensamentos negativos, tornando assim as pessoas pessimistas. Então a gente não pode ignorar o fato de que o ser humano durante todos esses milênios se aprimorou e aprimorou as formas de se relacionar, principalmente virtualmente com a internet. Entretanto, isso deixou ele extremamente individualista, extremamente egoísta, fazendo com que ele se feche no seu mundo e que não consiga se libertar e obter a sua autonomia. Dessa forma, a nossa conclusão é a própria resposta do texto, que seria: não, o homem não conseguiu sair da sua menoridade. Do que muita gente pensa, tem sim como você reverter e até amenizar esse cenário, e tudo se baseia na educação. Então, desde cedo é muito importante você dar uma responsabilidade proporcional ao nível de amadurecimento do seu filho, seja ele uma criança, um adolescente, um adulto. Você disponibilizar regras de respeito, de convivência, que regule essa relação entre o filho e o mundo e as pessoas. E você também dar uma educação de responsabilidade, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente da casa. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que ele de alguma forma tenha ajudado vocês a projetar esse texto da redação da FUVEST de 2017 um pouco melhor. A gente fica por aqui e até um próximo vídeo.